Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Douglas do MIT, falando dessa vez de cartomancia, de Lenormand, né? De Petit Lenormand, de tarô, desse mundo esotérico. Tá? O que eu queria comentar com vocês hoje é a necessidade não, eu diria assim, o auxílio, né? Quando nós estudamos a história de um oráculo. Né? Quando você estuda, por exemplo, a história do Lenormand, você vê essas conexões com a cartomancia antiga alemã, né? E isso facilita a tua interpretação, né? O próprio entendimento do trevo, da onde, por exemplo, o trevo veio, né? O trevo era uma carta na cartomancia alemã antiga, que no jogo mesmo de mesa da cartomancia alemã, ele era uma carta que falava, ele era o coringa, então ela era uma carta de sorte, né? Daí vem a ideia do trevo ser sorte, ser uma oportunidade, sorte, alegria, um sorriso, né? Isso vem do trevo, porque era a carta na cartomancia alemã que falava disso, né, que tinha essa conotação. E nos jogos mesmo de mesa alemão, ele era o Coringa. Então é muito bacana a gente entender esse processo histórico. A própria criança no Lenormand. A criança era uma referência ao menino Jesus, né? Daquela, tinha uma borboleta naquela carta lá do primeiro Lenormand, no Jogo da Esperança, tinha uma borboleta que mostrava, que simbolizava a transformação que a mensagem de Cristo causa na vida das pessoas. Então você acaba entendendo o contexto da criação desse baralho, né? Isso te ajuda numa interpretação mais direta, mais profunda do jogo. Então é muito importante, gente, a gente entender o simbolismo também da origem do Lenormand, sabe? Isso também vai servir para o tarô. Quando você pega o tarô, você entende aonde surgiu, né? Quer dizer, hoje, né, a gente não sabe com certeza aonde surgiu o tarô, né? O tarô não se tem certeza como se tem no Lenormand, tem um criador do Lenormand. O tarô não tem isso. Mas a gente entendendo a história e como ela foi, os arcanos do tarot foram simbolicamente sendo acrescentados, sendo vistos com o passar dos anos, facilita a tua interpretação, você compreender os arcanos e como você usar ele no jogo. Tá? Então isso facilita bastante. Então é muito legal a gente compreender essa conexão entre o Lenormand, né, e essa cartomancia antiga alemã, e o que o Johannes Caspar Heckel, né, ele quis colocar nas cartas, ele quis colocar de mensagem ali, né? Ele não tirou aquilo do nada, da cabeça dele, na realidade ele teve lá uma inspiração nessa cartomancia antiga alemã, é o que a gente acha, é o que a Carla Souza coloca bastante, e eu concordo com ela, que Lenormand foi inspirado nesses trabalhos antigos de cartomancia alemã, que era usada com aquele baralhinho normal, que não era o Lenormand, era um baralhinho alemão tradicional. A Carla até tem nos livros dela a imagem desse baralhinho, que eu acho muito legal. Né? Eu acho que devia até ter uma edição dele, ia ser muito bacana ter um baralho desses antigos alemães. Sabe? E era uma cartomancia que era passada de boca a orelha, como a gente fala, né? Era mãe para filha, era um dote para as mulheres naquela época, né? Elas lerem cartas, né? Então é como se falasse, ela é uma mulher prendada, ela cozinha, ela sabe costurar e sabe ler cartas também. Tá? Então era uma tradição passada assim, que a gente não tem ideia quando começou essa tradição. Né? Porque não era escrita, não era algo escrito, ela foi se tornar escrita com o tempo, uma tradição escrita, né? Tá? Então, assim como a Aldete mesmo, ela aprendeu com a avó dela, aprendeu com a mãe, né? Então, era algo que se passava de mãe para filha na Europa. Então, e o Lenormand remonta essas tradições, sabe? O Johannes Caspar Heckel, ele pega essas tradições e ele vai pôr nesse baralho. Então, as imagens que ele coloca ali, a cegonha, todas aquelas imagens, elas são imagens para relembrar do simbolismo dessas cartas na tradição alemã. Então existe uma relação muito intrínseca aí entre essa história dessa cartomancia tradicional alemã e as cartas do Lenormand, e as cartas que a gente está estudando e trabalhando hoje. Quanto mais a gente entender essa história, mais você consegue ter profundidade na tua leitura, você consegue fazer esses laços com esse passado, tá? A gente até tem que fiquei de marcar com a Carla um dia, com a Carla Souza, né? Chamei ela já para a gente fazer uma live e ela falar um pouco dessa questão, que é muito legal a gente entender esse processo aí, sabe? Eu particularmente sou apaixonado por esse estudo dessa cartomancia alemã antiga. Eu acho que é fantástico, tá certo? Então é muito importante a gente olhar hoje e ver essa questão da cartomancia, da tradição do Lenormand, da origem histórica dele, o que o Johannes queria colocar lá, da onde vem isso e como tinha essas pontes com essa tradição da cartomancia alemã. E da própria história da Alemanha na época, daquele momento histórico que a Alemanha estava passando. Tá? Estava saindo de guerra, de uma série de coisas, né? Então isso é muito interessante, isso facilita a nossa leitura. Isso agrega muito a nossa leitura do Lenormand, tá certo?
Boa semana a todos. Me sigam nas redes, Douglas Lumite no Instagram e no YouTube. Um abraço a todos.